Boa tarde! Estamos de volta, né, professora, para mais uma aula espetacular, uma aula que está cheia de novidades para você que quer aprender, para você que gosta, vem com a gente, vem aprender, que é bom demais. A nossa aula de hoje é de história. História, o marco da história, o que aconteceu. Uma vez, professora, me falaram que estudar história, por que estudar história? Me fizeram essa pergunta. E eu falei que estudar história é importante demais. É muito importante para você ver o passado, né? E para trazer para o futuro, para você ver o que acertou, o que errou, né, professora? Estudando o passado que passamos a compreender melhor o presente, professora. Por isso da importância de estudarmos a história, de conhecermos os marcos da nossa história, da história da humanidade. E que é uma história bonita, e que se a gente avaliar, a gente aprende muito. Então a gente vai estudar o quê? O tempo na história, o tempo na história, que é fundamental a gente estudar. E os povos, né, até hoje a gente precisa ter um marco dentro da história, sim, certo? Esse marco é que vai indicar, né, o tempo, quando aconteceu, o que aconteceu, e o grande marco que nós temos é o nascimento de Cristo, certo? O nascimento de Cristo. A gente fez uma plaquinha aqui para mostrar para vocês, essa plaquinha onde mostra, bem mais perto, né, professora? Nós temos aqui esse pontinho aqui, tá vendo? Que marca o nascimento de Cristo, mas certo? Antes disso, nós temos o início, o meio, que é o marco, né, professora? Isso. E aqui o depois. A continuidade. O antes do nascimento de Cristo, todo o acontecimento que aconteceu antes. Identificamos com a letrinha A, o ponto e o C. Antes, C, Cristo. Antes de Cristo. Justamente. Depois de Cristo, a letrinha D, o pontinho C. Depois, o C, Cristo. Depois de Cristo. Lembrando que essas iniciais, antes de Cristo e depois de Cristo, eles podem ser escritos com a letra minúscula, certo, professora? Certo. E aí, lembrando desse marco, vem uma questão, né? Um questionamento, como é que faz para contar o século, compreender, né? Porque atualmente nós estamos vivendo estamos no século 21. No século 21. Contar, né, professora? Às vezes nosso aluno pode estar com essa dúvida, já que nós estamos a questão da linha do tempo. Justamente, e isso a gente precisa levar para vocês terem uma noção e um entendimento. Nós temos lá, começa do ano 1, né, depois do nascimento de Cristo, o ano 1, né, e vai até 100. Sim. Ali nós dizemos que é o século. Aí nós vai do 1 a 200, nós temos 2 séculos. Do 101, certo, ao 200 nós temos 2 séculos. E assim sucessivamente. E dentro disso existe um marco, né, professora? E esses marcos, essas histórias, a gente precisa relatar. Professora, nós temos aí um marco? Para início de conversa, nós temos um marco histórico de 47 a.C., que foi o período de Júlio César, um líder romano, em que vai marcar o período da transição da República para o Império. A gente poderia adensar ainda mais nesse conteúdo sobre o período de Júlio César, mas como a gente está marcando alguns pontos principais, a gente vai destacar outros momentos também, né, professor? Lembrando que isso do Júlio César, que é muito falado, se fala bastante em Júlio César, né? Ele aconteceu no século I, né, professora? Que foi super interessante. Aí a gente pula lá para o século VIII. No século VIII, em 793, ocorreu o primeiro ataque no litoral da Inglaterra. Esse primeiro ataque, ele foi marcado porque era resistente os barcos daquela época, e além deles serem resistentes, esses barcos, eles eram velozes, certo? Isso no século VIII. E aí a gente pula para o próximo marco. O próximo marco é 1350. Olha só. No início da aula, nós abordamos o quanto é importante estudar o passado para compreendermos o presente e o quanto estão interligados, intercalados. Atualmente estamos vivendo um período de pandemia, a Covid-19, popularmente conhecido como coronavírus.
Em 1350, eles viveram um período de pandemia. A pandemia conhecida como peste negra, que era uma doença transmitida pela bactéria do rato, pelas pulgas que passavam para o ser humano e o ser humano ia transmitindo e assim sucessivamente. E nessa brincadeirinha entre aspas, morreram mais de 50 milhões de pessoas na Europa. Atualmente nós sabemos o quanto o Covid-19 vem matando pessoas no mundo todo, não só no sentido de Brasil, no mundo todo mesmo. Então, ou seja, quando se relata o período quando se relata Covid, quem estuda a história compreendeu esse período de 1350 vai fazer a associação do período da peste negra. Justamente, professora, morreu muita gente, mas eles conseguiram, o importante é relatar que eles conseguiram descobrir, né, um remédio. Os médicos naquela época estudaram, pesquisaram e saíram desse grande mal que foi a peste negra, né? Se perderam muitas vidas, foi muito triste, e a gente também vai conseguir sair dessa pandemia, né, desse vírus que vem assolando, que já fez o mundo inteiro parar. Saindo disso, a gente entra em 1500, que foi o descobrimento do Brasil. Gente, quando a gente fala descobrimento do Brasil, quem tem amor à pátria, olha, eleva, fica feliz e quer saber. A gente não vai entrar em muitos detalhes, vou falar pouco. Foi a chegada do Pedro Álvares Cabral nas nossas terras, veio em 13 caravelas, certo? Chegou, se apossou das nossas terras, e isso ele manteve, né? Fez com que... Isso é aula que a gente vai passar mais para frente sobre o conhecimento, mas quero dizer para vocês que foi um marco, e um marco muito grande, né, da nossa história. Até inclusive fala da primeira missa que foi celebrada no Brasil nesse período, certo? Por isso da importância de estudar esses marcos, né, professora? E assim, falando aos pouquinhos, lembrando também que eu esqueci de falar para vocês que quando Portugal, Pedro Álvares Cabral chegou nas terras brasileiras, já tinha quem morava aqui, os donos, verdadeiros donos, que era quem, professor? Os índios. Os habitantes. Justamente, que até se fala assim, quem não tem um pouco de sangue indígena nas veias, né? Nós temos um pouco. A professora falando desses pontos, né, professora, desses marcos, a vontade é de aprofundar ainda mais nesses conteúdos. E a gente vai. A gente vai, mais isso para a próxima aula, porque a gente já apenas está fazendo um estudo dessa linha do tempo. E falando na questão da chegada dos portugueses ao Brasil, é importante também, professora, nós destacarmos nessa linha do tempo o período de 1822, que é o marco da independência, onde Dom Pedro I pediu a independência, na verdade, declarou a independência do Brasil. Independência em que sentido? Brasil, Portugal, explorava as terras brasileiras e ele não tinha independência. Portugal usava, puxava todas as riquezas que existiam no Brasil. E foi Dom Pedro I que declarou a independência do Brasil, ou seja, o período em que o Brasil passou a ser independente, não depender mais de Portugal. E isso aí dá uma história, já é uma história fantástica a gente compreender, mas vai ser assunto para as próximas aulas. Justamente, professora, é interessante esse marco. E a gente vai ver isso aí, cada um ao seu tempo. Nós entramos agora no outro marco, que foi a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi no século XX. E foi algo muito triste. Por que foi triste? Porque foi convocado mais de 100 mil homens, e desses 100 mil homens, né, esses militares, morreu entre 60 a 70 mil. Quer dizer, quantas famílias ficaram sem mulher, sem seu marido, os filhos sem os pais, né? Que foram convocados para essa guerra. E esse marco, ele marcou uma história de tristeza, né? Que a gente luta por algo, mas que também deixou muita gente triste. E aí a gente fala da linha do tempo. A linha do tempo, ela é importante porque ela faz organizar a história, os acontecimentos, não é, professora? É isso mesmo. E aí a gente mostra que estudar o tempo, estudar o marco, o que aconteceu é de fundamental importância. Existe as histórias que ocorreu antes, que a gente chama de quê? Período antes de Cristo, né, professora? Anteriores, né, que chama de histórias anteriores.
E aqui aconteceu ao mesmo tempo, duas histórias ao mesmo tempo, nós dizemos que são simultâneas, né, professora? Isso mesmo. E também aquelas que ocorreu depois, que aquela que ocorreu depois, nós dizemos que foi posteriormente de algo que, né? E isso é bom, estudar é bom e a gente precisa ter esse conhecimento, né? História faz com que você reflita, que você queira aprender mais e vivenciar. Quando a gente lê a história, a gente se imagina como essas pessoas conseguiram se sobressair. Na né, verdade, nós fazemos uma viagem no momento da história. Se você parar para analisar, faça você em casa um estudo da história da sua família, da origem, por exemplo, da sua avó, depois vem da sua mãe, vem do seu e depois vai do seu filho. É tão bonito quando você passa a compreender esse contexto. Uma vez que você compreendendo como foi o seu antepassado, acho que você vai refletir e pensar melhor sobre o que você é hoje no presente, o quanto a história faz parte da nossa vida. Muito bem. Esperamos estar realmente contribuindo. Outras aulas de histórias virão. E você venha e venha para o nosso canal, se inscreva no nosso canal e estamos juntos na janela do saber para aprender mais. Beijinho, meus amores, fiquem com Deus, tudo de bom.